Então, pessoal, estávamos há poucos segundos atrás, ao vivo, dentro da plataforma que o Colégio Marista Dom Silvério disponibilizou para nós, e eu os convidei para vir até aqui, no meu canal do YouTube, para nós darmos continuidade à nossa aula virtual. Tempos difíceis, tempos de quarentena, mas eu estou aqui fazendo a minha parte, vocês estão aí fazendo a parte de vocês e vai tudo dar certo. Eu peço licença agora aos meus alunos do Colégio Marista Dom Silvério, alunos da segunda série do ensino médio, para contextualizar para aqueles que estiverem chegando no meu canal e não estão entendendo direito o que está acontecendo. Bom, nós estamos em meio a uma pandemia, a uma epidemia de proporção mundial. A minha escola e outras escolas aqui de Belo Horizonte, assim como várias do Brasil, decidiram por montar rapidamente um esquema para aulas virtuais. Então foi criada uma plataforma e através dessa plataforma é possível estabelecer com o meu aluno uma conexão direta, ao vivo, e eu estava fazendo isso há poucos minutos atrás. Com eles eu passei para cá, essa minha aula gravada que eu subi aqui no YouTube. E esses meus alunos do segundo ano do ensino médio no Colégio Marista, a disciplina que nós trabalhamos juntos é a disciplina sustentabilidade. E diante dessa pandemia, nada mais interessante do que tentar estabelecer alguma relação entre a questão da epidemia e a sustentabilidade. E eu comecei a pensar nisso há algumas semanas atrás. Curiosamente, um ex-aluno meu fez contato via WhatsApp e ele deixou para mim lá um link e falou: Alessandro, olha que interessante esse artigo aí, pode ser útil para você. Bom, quem é esse meu aluno? Esse meu aluno chama-se Rafael Loyola. Vocês devem estar percebendo, tá ali o Loyola, olha. O Loyola foi meu aluno durante todo o ensino médio, as 3 séries do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, numa escola aqui de Belo Horizonte, e o Loyola depois seguiu uma carreira que me orgulha muito. O Loyola fez o curso de Ciências Biológicas na UFMG, o Loyola ele é biólogo de formação. Em seguida ele fez a pós-graduação dele, parte dela foi feita em Campinas, acredito que mestrado e doutorado. Depois fez um concurso público e foi ser professor na Universidade Federal de Goiás. Seguiu a carreira dele, nós temos algum contato nas redes sociais e mais recentemente, no ano passado, o Loyola mudou radicalmente a vida dele. Ele saiu lá da Federal de Goiás e foi para o Rio de Janeiro para ser membro, diretor científico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. E eu me lembro que quando no Marista eu recebi a incumbência de trabalhar a disciplina sustentabilidade, ele foi a primeira pessoa que eu fiz contato. Falei: olha, Loyola, um presentão caiu no meu colo, trabalhar sustentabilidade no colégio, mas eu gostaria que você me desse um norte, assim. Se você fosse professor de sustentabilidade no nível médio, o que você faria? E ele rapidamente me respondeu: Alessandro, trabalhe com os meninos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda 2030, e é o que eu venho fazendo com vocês, é o que eu venho fazendo com os meus alunos. A epidemia do Covid-19 e o rápido espalhamento do novo coronavírus nos remete a uma conversa óbvia, mas ainda obscura para muitos, a intrínseca relação entre sustentabilidade e o surgimento de doenças emergentes. A gente classifica como doença emergente aquela doença que surge num determinado local, num dado momento, com pequenos casos e de repente esse número de casos avança para uma epidemia e no caso específico da Covid, para uma pandemia. Essas são as doenças emergentes. Mas vamos começar pelo final. Já relatei aqui que alguns governos atuais
tem se voltado para um tipo de nacionalismo obtuso, que tem, entre outras coisas, um fetiche por diminuir, quando não ignorar, o que dizem os cientistas e a ciência em geral. Pois bem, agora, alguns desses mesmos governos esperam da ciência uma resposta rápida para a crise epidêmica que vivemos. E é difícil que uma solução definitiva venha rapidamente, pelo próprio modo como a ciência funciona. Muito embora, a partir do conjunto de evidências acumuladas e em outras epidemias, e nesta própria, os cientistas tenham dito desde o início o que fazer para evitar o espalhamento do novo coronavírus. Quando Loyola diz aqui sobre solução, tendo em vista como a ciência ela funciona, é porque, identificado o problema, iniciam-se os testes para o desenvolvimento, por exemplo, de uma vacina. E, na melhor das hipóteses, o desenvolvimento de uma vacina demoraria aí um ano e meio. Ou seja, é um processo metodológico complexo, são necessários muitos testes, até que isso efetivamente esteja disponível para a população, leva muito tempo. Então, muito provavelmente, a solução não vai chegar aí para uma vacina rapidamente. A solução, ela é outra. Na verdade, pelo que ele próprio disse aqui no texto, a experiência que nós temos com outras epidemias e pandemias nos capacita a determinar uma forma de agir, né? Um protocolo de ação que, se seguido à risca, tem-se, obviamente, diminuída a possibilidade de um número extremamente elevado de casos, número esse que o nosso sistema de saúde, não o nosso brasileiro, mas que o sistema de saúde em todos os países envolvidos com a pandemia não tem condição de arcar, não tem condição de lidar. Então, coloco no início da coluna o que colocaria no final. Sem dar crédito ao conhecimento científico, não vamos longe. Quem sabe agora, nossa sociedade e o governo se atentem para essa obviedade. Voltando ao assunto sustentabilidade, reparem que todas as epidemias recentes que tivemos, todas, eu disse, são zoonoses. Isto é, têm origem animal. Isso acontece quando um vírus, por exemplo, que convive com animais selvagens, às vezes por milhares de anos, encontra um novo hospedeiro. Quando esse novo hospedeiro é humano e não tem defesas para esse vírus, isso cria uma nova doença, como no caso da Covid-19. Em um mundo hoje super conectado fisicamente, a disseminação do vírus é quase inevitável e ocorre de forma exponencial, como temos observado. Isso aconteceu com o Ebola em 1969, na África. Isso aconteceu também com o Nipah, lá na Malásia. E a origem do Nipah parece ser um morcego, e esse morcego teria mordido suínos, e suínos passaram a transmitir, ou seja, o suíno aí seria um intermediário. A SARS, H1N1, a MERS. Essa MERS aqui, M-E-R-S, é uma doença, é uma virose que passa de camelídeos, de camelos, para os homens. É uma coisa muito pontual, acontece na Arábia Saudita, mas assim, é uma doença extremamente grave. Mas o número de casos no ano não é elevado, é uma coisa que acontece mais regionalmente. Num dado momento aqui do artigo do Loyola, ele coloca a capa de um filme, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A capa é essa daí, olha. Outbreak, que foi traduzido aqui para o português como epidemia. Mas afinal, o que isso tem a ver com sustentabilidade?
Quando a crise da Covid-19 começou, eu fui rever um filme que gosto muito chamado Epidemia. Tá aí. Aquele com Dustin Hoffman e outros bons atores de 1995. Nesse filme, caso você não tenha assistido, não se lembre, uma nova epidemia surge no Zaire, na África, e infecta soldados americanos. O governo dá um jeito na epidemia e muitos anos depois ela volta por meio de um hospedeiro intermediário, um macaquinho. Mas sobre o macaco eu vou falar no final do texto. Dizem que a música acalma os animais selvagens. O que foi? Que safado. Loja de animais do Ruby, Silver Creek, Califórnia. Seja bem-vindo. Olha aí, olha aí. Coloca ali na prateleira. Eu vou Eu falei que trazia? Tem os papéis dele? Papéis? Ah, essa é boa. Olha pra ele. Você pediu um macaco e eu te trouxe um macaco, cara. O que você quer dizer? Ele é ela? O que você quer dizer com ele? Eu lhe pedi um macho. Não, você disse fêmea. O cliente tem uma fêmea. Ele quer um macho para Você criação. disse fêmea. Meu Deus. Opa. Calma, tudo bem, tudo bem. Olha, Rudy, olha, eu faço um preço melhor. Aí, Cara, nosso trato. Você não fez a sua parte. Olha, Eu não vou conseguir vender nem esse aí. Bem feito. O que eu faço com ela agora? Vai. É liberdade. É a sua casa. Olha essas árvores. É isso aí, garota. É isso mesmo. Ah, não. Não me olhe assim. Ah, não. Não, olha, espera. Eu não posso ficar com você. Eu acabei de me casar. Vai. Isso. Vai. Aqui é o capitão Carter novamente. Peço que voltem seus assentos agora. Nós estamos nos aproximando do aeroporto. Estaremos pousando. Ei, cowboy. Gracinha. Ô, moço, o senhor ainda vai comer esse biscoito? Não. Você pode ficar com ele. Não, Bob, não incomode o rapaz, tá? Não, tudo bem. Eu não quero problemas com o xerife. Ai, senti tanta sua falta. Mas você está horrível. O que houve? Eu não sei. Alguma coisa que eu comi, sei lá. Digo, o que foi? Querido, fale comigo. Digo. Socorro! Bom dia, Luri. Lucrécia não quer comer ração. Eu vou voltar para cá. O que foi? Rudy, está me ouvindo? Rudy, está me ouvindo? Aperte a minha mão, Rudy! Está parecendo uma intoxicação. Fred disse que ela estava bem ontem. Vamos, Rudy! Eu li sobre casos terríveis de amidalite no mar. Talvez eu faça uma assinatura. Henry, faça uma cultura de sangue e exame completo. Droga, vamos, Rudy! Vamos, Rudy! E assim chegamos ao final do campeonato anual. Droga. Ficou em 6-3. Essa não. E o ganhador é a final dele. Droga!
E quanto a AIDS ou hepatite? Veremos no exame de sangue, Harry. Acho que não há nada com que se preocupar. Que tal me dar gama-globulina? Minha namorada. Eu não quero passar nada pra ela. Que tal dar flores pra ela? Uma boa ideia. É isso, voltemos ao que interessa então. Se você prestar atenção ao filme e as epidemias recentes que tivemos, tá tudo lá. O desmatamento de florestas, que nos coloca em contato com espécies selvagens e possibilita o contato com agentes infecciosos, o tráfico de animais silvestres, que aumenta as possibilidades de contágio, a introdução de espécies exóticas que levam doenças a ecossistemas que antes não as tinham, a incredulidade dos governos e incompetência de respostas rápidas para conter o avanço da doença. Enfim, tudo o que acontece naquele filme acontece hoje. Só para vocês entenderem aqui, uma coisa que ele citou, né, que ele fala sobre tráfico de animais silvestres. E no trecho ali não ficou claro, né, já aparece o garoto com o macaquinho chegando numa loja de pet shop. É porque esse garoto ele trabalha num terminal de cargas no aeroporto e quando ele recebeu aqueles animais que estavam sendo trazidos lá da África para os Estados Unidos, mal sabia ele que aqueles animais eram animais que estavam indo para centros de pesquisa, porque estavam na área onde a epidemia estava acontecendo. Então ele inadvertidamente foi lá, pegou um dos macacos e falou, pô, vou fazer uma grana com esse macaco aqui. E foi até aquele pet shop tentar negociá-lo. Então mal sabia ele que ele estava trazendo ali, né, cara, um hospedeiro da virose. Ele obviamente se contamina ali o dono também do pet shop. Depois ele comete uma tremenda besteira, que é soltar aquele macaquinho dentro de um ambiente que não é o ambiente natural dele. E isso é a introdução de espécies exóticas, isso acontece um bocado por aí. E é um tremendo problema, porque se esse animal estiver infectado, aqueles que vivem no ecossistema também podem ficar infectados e aí você não consegue controlar mais o problema. Então, enfim, é isso. Faltou uma coisa, a possibilidade de criar animais silvestres e vendê-los vivos em mercados populares, onde animais domésticos e selvagens, além de humanos, se encontram. Um convívio que seria raríssimo, se não impossível, na natureza. No caso da Covid-19, a possibilidade do vírus ter pulado de um hospedeiro natural, como morcego, e infectado outros animais selvagens, criados para venda, é provável. E tem sido trabalhada como hipótese para explicar a origem do vírus em populações humanas. Eu dei uma paradinha aqui no Epidemia, porque no início do filme, cara, tem uma frase muito boa, e eu quero que vocês leiam ela comigo aqui agora. Olha só. A maior ameaça ao domínio do homem nesse planeta é o vírus. Essa frase foi dita pelo Joshua e é um ganhador de prêmio Nobel. Bom, então vamos seguir aqui? Vamos lá. Então, junte tudo isso e você tem um caldeirão de situações indesejadas acontecendo que nos leva à pergunta não de qual será a próxima epidemia, mas quando ela ocorrerá. Alguns centros de pesquisa ao redor do mundo têm se dedicado a monitorar e gerar modelos de previsão para isso. Os locais mais óbvios para isso acontecer são aqueles com alta densidade populacional, pobreza, pouca regulação fitossanitária, que é o trânsito, né, de animais e de plantas de um município para o outro, de um país para o outro, isso feito de uma maneira completamente fora das regras, dos protocolos sanitários, e saneamento básico precário. Né? Então você observa aí, a gente trabalhou os objetivos do desenvolvimento sustentável e o Loyola vai aproveitar e vai falar neles aqui agora. Entretanto, o remédio para diminuir a possibilidade de que nossas doenças e epidemias surjam dessa maneira
já existe e ele se chama Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos fazem parte da Agenda 2030, que, segundo a Organização das Nações Unidas, da ONU, é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Lá você vai encontrar 17 grandes objetivos, complexos e ambiciosos, mas que funcionariam como uma vacina para o mundo moderno em casos como o que estamos vivendo. Agora vocês vão se lembrar das nossas aulas aí. Desde o primeiro objetivo, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, fica claro que nós, humanos, somos a chave para garantir a sustentabilidade do planeta. Sem pobreza, as doenças emergentes seriam muito raras. O segundo objetivo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Também eliminaria ou reduziria drasticamente a fome, a ingestão de animais silvestres como alimento, a criação dos mesmos em cativeiro. Perceberam como é que tudo está absolutamente interligado? É claro que existe aí um fator cultural, né? Na China, é da cultura fazer uso desses animais silvestres. Mas tendo em vista o que eles passaram agora, acredito eu que as autoridades de saúde do país vão começar um trabalho de conscientização, e se não conscientização, de proibição mesmo, proibição categórica da utilização desses animais silvestres como fonte de alimento, porque afinal de contas a pancada que eles tomaram e que o mundo inteiro está tomando não é irrelevante, né? Fique tranquilo, caro leitor, pois não pretendo refletir sobre os 17 objetivos, embora não possa me furtar de mencionar os objetivos 6, garantir acesso à água e saneamento básico a todos, 12, combater as mudanças climáticas, 15, proteger e restaurar os ecossistemas terrestres. Vale a pena ver todos os objetivos e se inteirar sobre essa conversa que envolve todos os países do mundo, refletir sobre um mundo melhor, sobre como atingir tais objetivos é o primeiro passo para sair dessa crise. Reconhecer que já temos uma cartilha e um dever de casa que nos previne de epidemias como a Covid-19. Criar políticas públicas e implementar as ações para que esses objetivos sejam cumpridos é outra história. A essa tenho dedicado o meu tempo, trabalho, conversas, votos. Quando ele diz voto, ele está aqui nos lembrando que a nossa força, e a gente já conversou isso em sala de aula, a nossa força, como é que eu posso ajudar, Alessandro? Qual é a minha parte nisso da gestão, da sustentabilidade? Como é a minha participação? Olha, nessa altura do campeonato, como um estudante de ensino médio, eu disse isso na última, penúltima aula, algumas pessoas que se aproximaram de mim para conversar sobre o que a gente estava propondo, é o voto. Vocês já são cidadãos com título de eleitor. Então, nas próximas eleições, sejam elas municipais, estaduais, federal, presidência, pensa nesse seu candidato e procura saber exatamente quais são as propostas, o que ele pretende, se ele tem ciência desses objetivos propostos pela ONU e quais são as estratégias que ele pretende utilizar para mitigar os problemas relacionados ao meio ambiente. Como é que ele vai conciliar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e conservação dos recursos naturais? Isso é sustentabilidade. E é impensável que qualquer líder político que está pleiteando um cargo agora não tenha noção do que vem a ser sustentabilidade, não tenha noção da responsabilidade que todos nós temos aqui para com as futuras gerações. Como diria o bom senso, prevenir é melhor que remediar.
e a prevenção para a crise atual e aquelas futuras está na garantia da sustentabilidade em todos os setores da nossa sociedade. E aí o meu querido Rafael Loyola finaliza assim: o macaco, porque você se lembra que lá em cima ele disse que ia comentar alguma coisa sobre o macaco? No filme, o macaco é nativo do Zaire. Na tela, o macaco ator é um macaco prego de cara branca, Cebus capucinus ou caputinos. Essa espécie não ocorre no Zaire nem na África. Ela é nativa da América Central e do Sul e vive em florestas que vão do Panamá ao Equador. E ele fecha o texto assim: se erraram feio na origem do macaco, acertaram em como resolver o problema. Quem sabe uma sessão de Netflix com pipoca não ajude o nosso governo a fazer o mesmo? Bom, é isso, moçada. Chegamos ao final do texto do Rafael Loyola. Rafael Loyola, obrigado demais, sensacional, tremenda colaboração. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o chat, entendeu? Eu vou encerrar a minha aula aqui e nós vamos para o chat e vamos ao vivo conversar um pouquinho. Quero tirar um pouquinho a dúvida de vocês, caso elas existam, e a gente conversa um pouco mais para finalizar essa nossa aula virtual. E eu quero aproveitar esses momentos finais aqui para dizer que não deixem a guarda baixar, viu, moçada? A gente está já há algumas semanas dentro de casa, está sendo difícil para todo mundo, está sendo difícil para mim, para vocês, para todo mundo está sendo muito difícil. E eu estou ficando muito preocupado, porque à medida que eu acompanho os noticiários, hoje, por exemplo, a gente percebe que as pessoas elas estão relaxando em relação à quarentena, sabe? Já tem muito mais gente na rua, muito mais carros circulando. Então é isso. Tem me preocupado esse relaxamento da quarentena, e o que é pior é um relaxamento da quarentena num momento crítico, porque tudo indica, os dados são científicos, né? Nós já estamos nos encaminhando para o pior momento, né? Para o pico, né? Esse mês, finalzinho desse mês e tal. Então esse relaxamento é uma péssima notícia. Eu espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e entendam que realmente é difícil para todo mundo, mas esse nosso sacrifício de ficar em casa vai salvar muitas vidas, e isso é muito importante, ok? Então vamos lá para o chat, aguardo vocês, desliga aí e vamos para o chat, valeu!